Pessoal, eu sou o professor Caio Carvalho e esse é o meu canal de português para concursos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 3 do português da banca Legatos. Antes de partir efetivamente para o conteúdo, eu vou pedir encarecidamente que você se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, que você dê o like aí embaixo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e também para te entregar esses conteúdos, e também me siga lá no Instagram, o link fica aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar todas as novidades. Quando eu postar vídeo novo eu sempre coloco lá, também dou dicas de português, faço análise de edital, é sempre bom você acompanhar um professor em um contato mais direto. Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Estamos estudando o português da banca Legatos e o recorte que eu fiz para a aula de hoje é ditongo, dígrafo, e também teremos outros conteúdos mais à frente. Vamos iniciar com o ditongo e o dígrafo, que são conteúdos que caem com muita frequência na banca Legatos. Primeiro, o que eu preciso entender em relação ao ditongo? Gosto sempre de falar para vocês guardarem melhor algumas nomenclaturas no português. É bom você perceber o radical da palavra, aquela basezinha da palavra. Ditongo vem de dois, né? Lembra que a palavra dois, né? Então, ditongo é o encontro de dois sons em uma única sílaba. Esse som vai ser uma vogal e uma semivogal, que isso vai ficar mais claro para vocês agora, o que é uma vogal, o que é uma semivogal, porque nós passamos a vida escolar toda só chamando A, E, I, O, U de vogal em todos os contextos. Também em alguns momentos nós aprendemos também que o I e o U é uma semivogal, e a gente sempre acha que o I e o U sempre, em todas as palavras, serão semivogais, mas não funciona assim. Isso vai ficar mais claro agora para vocês nessa aula, porque o que cai em concurso é um pouquinho diferente do que nós vemos lá na nossa vida escolar, porque aqui temos uma profundidade maior que as bancas cobram. Então vamos perceber aqui que ditongo é esse encontro de dois sons na mesma sílaba. Nós vamos ter vogal e vamos ter semivogal. Vamos lá, então, percebam, temos encontro de sons. Vamos ter também a informação de que é na mesma sílaba. E aí vamos diferenciar aqui, ó. Quando nós falarmos em vogal, nós vamos falar de sons fortes. Sons fortes no sentido de ser mais alto, de ser mais principal em relação aos outros sons. Geralmente nós temos o valor do A, do E e do O. Geralmente nós temos esse valor do A, do E e do O. Em alguns casos nós temos também o I e o U sendo vogal, tá bom? Mas na maioria dos casos é A, E, O. Em relação ao I e ao U, na maioria dos casos, nesse conteúdo aqui do ditongo, né, nós vamos trabalhá-los como semivogais. Por que semivogais? Porque eles são mais baixos. Vogais, sons fortes, ó, A, E, O, são sons mais fortes. Já o I e o U são sons mais baixos, são sons mais fracos, então eles não são vogais, eles são semivogais, com esse recorte aqui desse conteúdo que eu estou trazendo para vocês. Então, como ele é mais baixo, ele só é uma semivogal, ó, I, U. Percebe a diferença de som? A, que é mais forte, E, I, O, U. Eu abaixo mais o meu tom, por isso que eu chamo aqui de semivogal. Certo? Então vamos perceber aqui como que funcionam esses encontros. Nós temos o ditongo crescente. Aqui eu quero muito a atenção de vocês, porque isso aqui despenca em provas da Legatos. O ditongo crescente, nós temos aqui o som de uma semivogal mais uma vogal. Por que crescente? Vamos perceber aqui que o crescente, ele, com essa setinha aqui, ó. Setinha apontando para cima, porque ele está crescendo. O som está crescendo.
O ditongo está crescendo, por isso que é o ditongo crescente. Como que eu vou perceber essa questão dele estar crescente? Aí que vem, ó, a semivogal, que é a mais baixa, depois vem a vogal, que é a mais alta. Percebe aqui essa escala que está aumentando? A semivogal é mais baixa, depois que vem a vogal que é mais alta, está crescendo. Olha aqui um exemplo, ó, glória, que eu coloquei aí no material. Glória, vamos separar. Uma parte do conteúdo, na verdade, que vai aparecer aqui nesse conteúdo com muita frequência é a separação silábica. Você deve saber separar a sílaba aqui para você realmente responder essas questões de concurso. Então, glória. Vamos separar a palavra glória. Glória. Não é gloria. Esse A não fica sozinho, né? Não é gloria, só se não tivesse acento. A palavra gloria existe, mas ela quer dizer outra coisa. Glória, essa questão ascendente aqui. Recebeu a glória, a honra. E o gloria é o verbo. Então muda aqui o sentido, a classe gramatical, se eu tirasse o acento. Fica gloria, que vem do verbo gloriar. Ele gloria o Padre. Ele dá honra ao Padre. Ele dá glória ao Padre. Nesse sentido aí. Mas o fato é que nós estamos trabalhando aqui com o acento, então é glória. Então nós temos essa separação silábica. Observa que o que veio primeiro foi a semivogal, depois veio a vogal. O I como semivogal e o A como vogal. Então observe esse som crescendo. O I veio primeiro, que é mais baixo, para depois o A, que é mais alto, vir logo depois. Eu chamo esse ditongo de ditongo crescente. Já o ditongo decrescente é ao contrário. No lugar de nós crescermos esse som, nós vamos decrescer, nós vamos abaixar o som. Isso quer dizer que a vogal vem primeiro, que é a mais alta, depois vem a semivogal, que é a mais baixa. Observa aí o som abaixando, decrescendo. O exemplo da palavra leite. Leite. Observa aqui o encontro vocálico, que nesse caso é um ditongo. Ele é decrescente porque a vogal veio primeiro. Ó, o E, que é uma vogal, veio primeiro, depois que veio o I, que é uma semivogal. Então eu chamo de ditongo decrescente. Alegatos também gosta muito de trabalhar com a diferença entre um ditongo oral e um ditongo nasal. Esse ditongo oral tem a ver com uma oralidade específica. Tem a ver com a boca. O aparelho fonador, que é a garganta, a laringe, né, o lábio, tudo isso que a gente usa para falar, que eu vou usar para um ditongo oral, vai ser mais a boca, em detrimento do nariz. Então, por isso que eu chamo de ditongo oral. Ó, ele é sem nasalização. Eu não mexo tanto com o aparelho fonador aqui do nariz. Mexo mais com o aparelho da boca. Ó, caixa. O som ele passa mais pela boca. Caixa. Ele não tem a nasalização. Você tem até uma técnica que a gente usa aqui para sentir melhor essa nasalização, que é tapar o nariz. Se você tapar o nariz e falar a palavra caixa, você não sente o nariz vibrando. Caixa. Faz aí o teste. Faz aí o teste aí na sua casa. Tapa o seu nariz e fala a palavra caixa. Caixa. Você percebe que não tem uma vibração aqui do nariz. Esse ditongo é um ditongo oral. Se te perguntar na hora da prova, você pode fazer esse teste lá, que ninguém vai achar que você é louco, não. Você só é um concurseiro com sede de aprovação. E aí, nós temos o ditongo nasal também. O nasal, ele já é ao contrário. Ele tem a nasalização. Geralmente, o nasal ele vai ter o valor do M, ele vai ter o valor do N ou o valor do til, para te ajudar a sentir essas marcas de nasalização. Ó, sabão. Fecha aí o nariz, sabão, e fala a palavra sabão. Sabão é diferente. Ó, quando você fala o ão tapando o nariz, você sente o nariz vibrando. Então nós temos um ditongo nasal. Então perceba aí que essas nomenclaturas, ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral, ditongo nasal,
são classificações muito importantes para legatos. Observa que, ao mesmo tempo, ó, caixa, ao mesmo tempo que é um ditongo aí decrescente, né, começando com a vogal, ele também é um ditongo oral. Assim como o sabão, né? Nesse caso, sabão começa aí com a vogal A, só que ela está aqui nasalizada. E aqui, ó, pasmem, a gente passou, por isso que eu falei, a gente passou a vida escolar aprendendo de uma forma muito limitada, porque no concurso aqui tem um valor de U, né? Então esse O aqui é uma semivogal, né? Sabão é o som do U, é por isso que eu falo. Leve em conta o som do A, E, I, O, U. Na semivogal, o som do I e o do U nós vamos chamar de semivogal, mas é som, não é necessariamente letra. Porque nesse caso aí, sabão, a letra é O, mas o som é U. Muito cuidado. Beleza? Dígrafo. O dígrafo são duas letras com apenas um som. De novo, no português você deve ao máximo não confundir letra com som. Letra é a representação gráfica. É como eu trago o som para a escrita. Então, não necessariamente uma letra corresponde a um som. Você viu aí que sabão é um O, ninguém fala sabá-ó. Você fala sabão, então na letra é um O, mas o som é um U. Então, tentem dissociar, né, uma coisa da outra para você não escorregar aí nas pegadinhas que as bancas adoram colocar. No dígrafo, nós vamos ter duas letras, duas representações gráficas, mas apenas um som. Por exemplo, na palavra carro, que aparece aqui, carro. Ó, carro. Nós temos duas letras, o R, RR, mas não tem como eu falar essas duas letras. Eu falo apenas uma letra, carro. Esse RR tem o som do R, como se fosse escarrando. Então, carro. Inclusive, aqui já é outro conteúdo. Eu posso dizer, ó, carro, que aqui tem 5 letras. 5 letras, mas quantos fonemas? Ó, o som do C, o som do A, o som do RR e o som do O. Então tem 4 fonemas, porque esse RR tem apenas um som. Então não confunda aqui som, que é o fonema, com letra, representação gráfica. O dígrafo vai ter duas letras com apenas um som. É o caso aqui de carro e também é o caso de canto, que eu coloquei aqui, ó, mentira. Por quê? Vamos começar com o que eu já citei, que é o dígrafo consonantal. Por que consonantal? Porque vem de consoante. São duas letras representando um único som da consoante, certo? Então, o carro é o único som do R, escarrando. Diferente do R, se fosse apenas uma letra, caru. Não seria mais R, escarrando, seria o R, caru, certo? Então, quando nós temos duas letras representando apenas um som de uma consoante, temos aí um dígrafo consonantal. Milho também, ó, milho. Não falamos esse som do H, só é do L, meio que como se fosse uma marca de nasalização, ó, milho. Então fiquem atentos. O dígrafo vocálico é quando nós temos duas letras emitindo apenas o som de uma vogal. Então, ó, quando nós temos esses valores aqui, ó, em, an, em, in, on, também pode ser com o M, viu? Ó, então, canto, mentira. Nós temos aqui duas letras, o A e o O, mas tem apenas um som, como se fosse, ó, o an, em, in, on, como se fosse dessa forma. Duas letras, o A e o N, mas apenas um som. Então eu chamo de dígrafo vocálico. Ó, se eu fosse dizer, nós temos umas, duas, três, quatro, 5 letras aqui, canto, mas quantos fonemas, quantos sons? Apenas 4. Porque ó, esse aqui só é um. Esse N não tem valor, ele não é uma letra aqui, viu, pessoal? Ele não é um som do N, desculpa, ele não é o som do N. Diferente aqui, se eu digo a palavra navio, por exemplo, navio, eu falo o som do N e eu falo o som do A, na. Então, eu posso entender que aqui são duas letras
dois fonemas, dois sons, certo? Diferente de canto. Se eu falo a palavra canto, ó, esse AN aqui, ó, eu falo o som do A, somente esse N é apenas uma marca de nasalização. Então eu não vou entender o N como um som, eu vou entender apenas como uma marca de nasalização. Ele está junto ali só para eu dar essa ideia de nasalização. Ó, canto. Aqui eu posso até fechar o nariz que vai vibrar novamente, como eu falei anteriormente. Então aqui, dígrafo, duas letras, apenas um som. Temos os dígrafos vocálicos, que são duas letras emitindo o som de uma vogal. E o dígrafo consonantal, quando nós temos duas letras emitindo aqui o som de uma consoante. Vamos para a questão? Lembrando que eu começo das 5 aqui, porque nós estamos seguindo a linha de raciocínio dos vídeos anteriores. Já temos o vídeo 1, vídeo 2, então se você caiu aqui de paraquedas no vídeo 3, pausa essa aula. Vou te dar um tempinho aí para você assistir aula 1, aula 2 e aí vir para aula 3. Vamos lá para a questão. Assinale a alternativa que contém respectivamente. Lembrando que respectivamente é a ordem. Muita gente erra porque não sabe o significado dessa palavra. Respectivamente é a ordem. Ele quer nessa ordem específica aqui, ó, um ditongo crescente primeiro, depois um dígrafo. Nessa ordem. Se vier um dígrafo primeiro, você já descarta, porque ele quer respectivamente. Vamos lá procurar o ditongo crescente e um dígrafo. Letra A. Nessa. Nessa, aqui tem ditongo? Não, aqui tem dígrafo. Duas letras emitindo um único som. Olha aí, nessa. Então eu já descarto letra A. SS está emitindo apenas o som do S. Social. Aqui nós já descartamos porque o dígrafo veio primeiro. Ele quer primeiro um ditongo crescente, depois o dígrafo. Descartei aqui a letra A. Letra B, meio e encanto. Ó, meio. Nós temos aqui um ditongo crescente? Não, nós temos um ditongo decrescente, ó, meio. Meio. Temos aqui o som do E e do I, mas nós temos o E e o I, vimos agora no nosso mapa mental, que é uma vogal, o E, depois veio uma semivogal. Então não é um ditongo crescente, é um ditongo decrescente, porque a vogal que é mais alta veio primeiro. Então já descartamos a nossa letra B. Encanto, até que tem aqui, ó, tem um dígrafo vocálico e canto, aqui também é um dígrafo vocálico. Mas como nós não temos um ditongo crescente, sim um ditongo decrescente, essa aqui está descartada. Letra C, médio e enamorado. Médio, opa, temos um ditongo crescente aqui, ó. Médio. Por quê? Porque veio a semivogal. Veio a semivogal primeiro, depois que veio a vogal. Então, o som está crescendo, o ditongo está crescendo. Mas vamos ver que se enamorado tem um dígrafo? Não tem. Por quê? Nós temos o E e o N aqui. Verdade. Aí o concurseiro emocionado vai lá e marca. Pronto, achei o gabarito, porque enamorado tem o E e o N. Ah, se tem o E e o N, é o som do E. Não é assim. É som. De novo, ó. Enamorado. Enamorado, vamos separar aqui, ó. Enamorado. Eu falo o som do E, que é uma vogal. Eu falo o som do N, que é uma consoante. E eu falo o som do E, que é uma vogal, ó. Na. Inclusive aqui nem tem som de nasalização, ó. É namorado. Aqui é uma sílaba, o NA, igual o exemplo do navio que eu te dei anteriormente. Nós não temos um dígrafo aqui, porque eu falo o som do N. O N aqui faz parte de uma sílaba. Quando o N estiver fazendo parte da sílaba, na, né, ni, no, nu, nós vamos ter uma consoante, depois uma vogal. Tem nada a ver com marca de nasalização aqui, tá bom? Então a nossa letra C está descartada. 90% dos concurseiros iriam errar essa questão aqui, por conta aí dessa emoção demasiada. Letra D, meritocracia e mentalidade. Meritocracia, inclusive temos essa palavra, ela é um pouquinho aqui polêmica entre os gramáticos, mas no Brasil ela é um ditongo, né? Porque lá em Portugal, por exemplo, ela é um hiato, porque eles falam de outra forma, eles separam aí a sílaba de outra forma. Mas o fato aqui é que é um ditongo. É um ditongo crescente? Observa aqui, ó. IA é um ditongo crescente. I é mais
O I é a semivogal, mais a vogal que é mais alta. Então, ó, está crescendo. IA, lembra da inteligência artificial, né? Para você lembrar aqui do IA. Então, o IA é um ditongo crescente. E vamos ver se mentalidade tem um dígrafo. Temos aqui, ó, mentalidade, ó. Men-ta-li-da-de. Observa aqui, ó, que esse men, esse EN, ele não tem a sílaba própria dele, como foi o caso de namorado. É na. Aqui ele está acompanhando a vogal, então ele tem apenas o som do E, ó. Men, tem até a marca de nasalização, mentalidade. Esse N é apenas uma marca de nasalização, ele não tem ali um som próprio, como foi o caso anterior que eu te dei. Então, gabarito, nossa letra D, porque nós temos respectivamente um ditongo crescente e um dígrafo. Observa que a Legatos aqui nessa questão, ela nem trabalhou com o oral e o nasal, mas ela pode cobrar sim, ela faz isso com frequência. Mensagem, men, temos aqui, ó, de novo, um dígrafo vocálico, mensagem. Então, ó, men é uma marca de nasalização, só que ele quer o ditongo crescente primeiro, depois que é o dígrafo. Aqui veio o dígrafo primeiro, então a letra E está descartada, gabarito nossa letra D. Vamos ao nosso próximo conteúdo. Só que antes eu quero falar para vocês que tudo isso aqui, pessoal, é um recorte. Não tem como eu trazer o conteúdo de forma completa, né? Porque as aulas têm que ser menores aqui no YouTube, tem toda uma questão. Então, eu tenho um curso completo de português da Legatos, todo organizado na plataforma. Observa aí que fica bem organizado, aula 1, aula 2, aula 3, para você fazer o check, para você realmente ter os estudos organizados. Observa aí como é que aparece aí na plataforma. Está tudo organizado lá, assunto por assunto. Mas vamos. E aí o link fica aqui na descrição, caso você queira adquirir. E se você tiver alguma dúvida sobre o curso, quiser tirar antes de comprar, vai lá no meu Instagram, segue lá e me manda uma mensagem no direct que eu te respondo tranquilamente. Mas vamos ao nosso próximo conteúdo, que é acentuação, que também cai com muita frequência na banca Legatos. A acentuação são aqueles acentos, né? Aqueles acentos que são muito famosos aí na língua portuguesa. Você, para gabaritar uma questão como essa, você tem que saber o que é uma oxítona, paroxítona, proparoxítona. Você também deve lembrar o que é uma monossílaba, o que é uma dissílaba, trissílaba e o que é um hiato, principalmente o que é monossílabo e o que é um hiato. Então vamos começar assim, ó. Monossílabo é aquela palavra pequenininha, né? Aquela palavra que tem apenas, uma palavra não, tem apenas uma sílaba. Então, vamos lembrar aqui de uma sílaba, tem a regra dos monossílabos tônicos, que são aqueles que são terminados em A, E e O. Eles terminam aí nessas vogais e são seguidos ou não de um S. Então, lá, pó, poderia ser pós também. Eles são acentuados porque eles são monossílabos, tem apenas uma sílaba e terminam em A, E e O, seguidos ou não da letra S. Também tem a regra do hiato. O hiato tônico. O hiato se parece um pouquinho com o ditongo, só que ele não fica na mesma sílaba. As vogais não ficam na mesma sílaba. Nós vamos ter sílabas separadas, né? Como açaí, açaí. O i fica sozinho, então ele é acentuado porque é um hiato tônico. O i fica sozinho com o acento. Saída também, ó, saída. Hiato tônico. Graúdo, do, hiato tônico. O U fica sozinho com o acento, o I fica sozinho com o acento. Então, temos essas regras aí que tem a ver com a quantidade de sílaba. Ali é uma sílaba e aqui com o som, né, do hiato. Do hiato que ele fica só, o I ou o U fica sozinho aí na mesma sílaba. Vou colocar aqui, ó. Sílabas isoladas com acento, viu? Acentuadas. Ok, temos aí agora, para você gabaritar esse conteúdo, a diferença entre oxítona, paroxítona e proparoxítona. Vamos relembrar. Pessoal, a oxítona, como você já anotou isso aqui, eu vou apagar, tá bom? A oxítona paroxítona, proparoxítona.
Vamos relembrar. A oxítona, ela possui a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte. Anota aí, ó. Sílaba tônica, sílaba mais forte. Sílaba átona, sílabas fracas. Vou colocar aqui, ó. Sílaba tônica, forte. Sílaba átona, fraca. Oxítona, ela tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, na última sílaba. Última sílaba. Por exemplo, a palavra café. Café, ela é uma oxítona, porque a sílaba mais forte fica lá no final, ó, café. Eu não falo café. Ah, vou comprar um café. Não, eu falo café. Eu coloco mais força, mais entonação lá no final, café. E aí tem até um macete para você saber se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você tem que chamar a palavra para almoçar. Imagina aí que você é pai e vai chamar, ou mãe, né? E vai chamar essa palavra para almoçar. Ó. Café, vem almoçar. Você não diz café, vem almoçar. Você diz café, vem almoçar. Então a sílaba mais forte é o fé. Sílaba mais forte no final, né? A última sílaba é oxítona. Temos também a paroxítona, que é a sílaba na penúltima sílaba. Que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, é a penúltima da palavra. Por exemplo, na palavra caneta. Caneta. Qual é a sílaba mais forte aqui? É o né. Porque eu não falo caneta, também não falo canetar, é caneta. Chama ela para almoçar. Ó. Caneta, vem almoçar. Não é caneta, nem caneta, é caneta, vem almoçar. Então a sílaba mais forte é o né. Proparoxítona. Já a sílaba mais forte aqui, ó, é a antepenúltima. Opa. Antepenúltima. Por exemplo, a palavra matemática. Matemática. Ó, a sílaba mais forte é o ma. Matemática. Vem almoçar. Não é matemática. Nem matemática. É matemática. Então, nós temos essa sílaba mais forte. E atenção, quando tem acento, quando a sílaba mais forte ela tem acento, ela já é a sílaba tônica, tá bom? Então, se tem acento, já é a sílaba tônica. Mas quando não tem, aí você faz aí esse macete aí de chamar a sílaba para almoçar que você consegue saber qual é a mais forte. Ok, já que nós já sabemos o que é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona, vamos às regras de acentuação que tem a ver com elas. A oxítona, nós vamos acentuar as que são terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. E também as que terminam em em ou ens. Certo? Nós vamos acentuá-las. Dirás, oxítona terminada em A, seguido de S. Porém, oxítona terminada em em. Café, oxítona terminada em E. Nós vamos acentuar as terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, também com o em. As paroxítonas, que aqui é a maior, isso aqui merece muita atenção de vocês, não tem jeito, tem que guardar mesmo, tatuar aí no cérebro, colocar no teu local de estudos, porque é a que mais cai. Porque a maioria das palavras em língua portuguesa a grande maioria é de paroxítona. Então, por isso que elas têm mais regras de acentuação. São acentuadas as que são terminadas em R, A, N, U, M e todos esses outros aqui, ó. L, I, X, A, O, P, S, O, N, S e ditongo no final, né? Ditongo crescente lá no finalzinho. Você já sabe que é um ditongo crescente porque você viu o conteúdo anterior. Então nós vamos acentuar. E aí tem esse macete aqui para você lembrar. Ó. Rã num lixão. Rã num lixão, PS11, ditongo. Já escreve aí no teu material de estudos para você não esquecer nunca mais. Então, o éter nós acentuamos porque é uma paroxítona terminada em R, paroxítona terminada em N, paroxítona terminada em U, em M, em L, em ditongo, níveis, preferência. Inclusive, preferência pode ser acentuada pode ser separada de duas formas. Ó. Preferência
que é o caso aqui de uma paroxítona terminada em ditongo, ó, termina em ditongo. Mas alguns teóricos vão dizer que é preferenciar. E aí nós vamos chamar isso aqui, ó, de uma proparoxítona eventual. Alguns teóricos chamam assim, mas a banca vai deixar isso muito claro para ti se ela colocar essas palavras, não se preocupa. Proparoxítona. Nas proparoxítonas, elas são mais fáceis de saber a regra, porque todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ó. Xícara, métrica, matemática, todas as proparoxítonas são acentuadas. Vamos para a questão? Quanto à acentuação gráfica, marque a alternativa cujos vocálicos estejam acentuados, respectivamente, pela mesma regra de acentuação dos vocábulos destacados em. Então, primeiro eu tenho que saber qual é a regra aqui pela qual foi acentuada para poder ir para as alternativas. Ó, período, como é que eu separo o período? Período, porque eu separo na minha fala o I do O, período. Eu não falo período, não faz sentido, então é período. Vamos lá, então é uma proparoxítona. Se terminasse aqui seria uma oxítona, se aqui terminasse aqui fosse uma paroxítona, é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, ela se acentua por conta disso. Início. Ó, início. Início. Eu não falo iniciou para ser separado o O do final, é início. Então, aqui é uma paroxítona. Ó. Não é oxítona, porque não é no final, é na penúltima sílaba. Então, é uma paroxítona. Qual é a regra aqui? Paroxítona terminada em quê? Ditongo. Terminada em ditongo. Temos que procurar, primeiro, uma proparoxítona e, segundo, uma paroxítona terminada em ditongo. Letra A, benéfica. Benéfica. Qual é a sílaba tônica? O né. Esse aqui que está acentuado é uma proparoxítona aqui, benéfica. É uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então já faz sentido, pode ser letra A. Mas vamos ver a área. Área, paroxítona, ó, está aí na penúltima sílaba, terminada em quê? Ditongo. Área, então, qual é o gabarito? Já é a nossa letra A. Eu tenho uma proparoxítona e uma paroxítona terminada em ditongo. Saída, não tem como, porque aqui é um hiato, ó. O I fica sozinho. Saída é a regra do hiato tônico, já está descartada. Celebratório, até que é um ditongo, uma palavra que termina em ditongo, e é uma paroxítona, verdade, mas como saída não é proparoxítona, é um hiato, eu descarto. Letra C, híbrido. Aqui é uma ó, híbrido. A sílaba tônica é a antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então pode ser letra C, mas herói não é, porque herói é uma oxítona. É uma oxítona aqui, então acentuamos, nesse caso aqui, herói, porque ela é uma oxítona. E não porque ela é uma proparoxítona, ela não termina aqui em ditongo. Ela até termina em ditongo, mas ela não é uma proparoxítona que termina em ditongo, ela é uma oxítona que termina em ditongo, beleza? Então está descartada a letra C. Letra D, úteis e anúncio. Ó, úteis, aqui tem um ditongo. Então é uma paroxítona terminada em ditongo, mas ele quer respectivamente período primeiro, tem que ter uma proparoxítona primeiro, então está descartado. Letra E, heroína, hiato, hiato tônico, olha aí o I sozinho, então não é letra E, gabarito, nossa letra A. E aqui então finalizamos a nossa aula
esse recorte aqui de acentuação e de tom, lembrando que infelizmente não consigo trazer a aula completa por conta do tempo e tudo, então a aula completa desses conteúdos com mais calma, com mais exercício, mais questões estão lá no meu curso de português completo da Legatos, assim como vários outros conteúdos que a Legatos colocou lá no edital. Agradeço a sua companhia e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que os links para o Instagram ou para o meu curso completo estão todos aqui na descrição. Até a próxima!